Temos o Bitcoin em uma região de indefinição, pouco se sabe o que vai acontecer com o Bitcoin para o decorrer dessa semana, mas hoje eu quero estar trazendo para você o que eu acredito que pode acontecer com o Bitcoin para final de semana, inclusive com algumas altcoins também, como por exemplo o Link, Matic, XRP, AGIX e até mesmo o Ethereum. Algumas altcoins estão dando alguns vestígios do que pode acontecer aí com o mercado para o decorrer desse final de semana principalmente, e eu quero estar te mostrando no vídeo de hoje. Se você está chegando aqui pela primeira vez no meu canal, seja bem-vindo. Meu nome é Luiz Santana e aqui trago diariamente conteúdos como esse, desde análise de Bitcoin, altcoin, até mesmo o mercado tradicional, onde pode impactar no mercado cripto também, tá bom? Então se tu não está inscrito, se inscreve aí, porque aqui você vai ter conteúdos todos os dias de segunda a segunda, tá bom? Então vamos para o vídeo, vamos entender aqui o que está acontecendo com o Bitcoin, principalmente com essa indefinição de hoje. Eu vejo que o Bitcoin ele vem ficando bem indefinido, principalmente nessa região de suporte que ele está nesse momento, e isso não é algo bom, tá, pessoal? Isso é muito ruim no momento, porque se ele está segurando nessa região, que é uma região de risco, ele mostra pra gente que nessa região não tem tanta intenção compradora, ou seja, é uma região onde os compradores também estão desistindo de comprar Bitcoin, e qualquer informação negativa que sair pode puxar o Bitcoin para baixo, tá bom? Então a gente precisa ficar atento com o Bitcoin nessa região. Esses padrões aqui são padrões que eu já falei para vocês em panoramas anteriores, mas para quem tá chegando aqui agora pela primeira vez no meu canal, eu vou estar explicando o que tá acontecendo aqui, principalmente com essa observação aqui de Bitcoin, tá? Ele veio subindo, pessoal, formando esses padrões de cunha invertida, ou de triângulo invertido, ou de megafone, independente do nome que você conheça, mas o que importa pra gente é o conceito, tá? Porque a gente teve muita volatilidade no mercado no decorrer desse ano, a gente teve muitas informações positivas e negativas, e ele veio formando esses padrões de cunha megafone ou triângulo invertido, mostrando que a volatilidade era muito alta, então os padrões de médio prazo que ele veio formando para se valorizar ou cair eram padrões nesse formato. Ou seja, ele veio formando até esse momento que a gente está vendo o Bitcoin agora, e aqui ele está formando um padrão parecido. Então eu passo a observar o Bitcoin em uma região de lateralização, porém dentro de uma lateralização formando um padrão de megafone. Então eu considero que o Bitcoin está em uma região de suporte não só pelo suporte, aqui observando suporte e resistência, sendo que aqui era uma região de negociação forte e está passando a ser uma região de negociação segurando o preço como suporte nesse momento, mas também como suporte desse padrão. Então a gente tem aqui a formação desse padrão segurando o Bitcoin em uma região de suporte. Porém, como eu tinha falado para vocês lá no começo, se o Bitcoin ele está segurando muito nessa região que é uma região de risco, ele mostra para a gente que não está entrando tanta pressão compradora nesse momento. Então a gente precisa ficar atento, porque qualquer rompimento aqui dessa região em times menores, como por exemplo time de 4 horas, time de 1 hora, se houver esse rompimento aqui, rompimento dessa região de fundo em 29.600, 29.700, o Bitcoin pode vir direto para 28 mil dólares por unidade, porque a gente não tem nenhum suporte que segure o Bitcoin até essa região de 28, tá, pessoal? Veja que em momentos cá atrás, quando o preço passou a subir, não tinha referência para venda até os 29.800. A mesma coisa quando o Bitcoin passou a cair, não tinha referência para venda até os 28 mil dólares. Aqui é a mesma coisa, e em todos os momentos cá atrás a gente não teve referências. A mesma coisa vai passar a acontecer se o Bitcoin romper essa região de fundo, ou seja, rompeu a região de fundo, o Bitcoin vem direto para 28 mil dólares por unidade, tá bom? Fique atento, porque nesse momento, quando o Bitcoin passar a cair e romper esse fundo e tentar buscar 28 mil dólares por unidade, muita gente vai se desesperar e querer se desfazer dos seus bitcoins no momento de queda, no momento de desespero. Porém, a gente tem que ir contra essas pessoas, a gente tem que ir o contrário do que as sardinhas estão fazendo. A gente não tem que entrar em desespero porque o mercado está caindo, tendo em vista que a gente já sabe que isso poderia acontecer. Então a gente vai utilizar esse momento de queda como oportunidade para estar aumentando a nossa exposição em Bitcoin, e também para estar fazendo dinheiro, porque a gente consegue estar shortando essa região até a região de 28 mil dólares por unidade, ou seja, de 29.500 até os 28, chegando aqui até os 27.500, 27.600, tá bom, pessoal? Então fiquem de olho aí, porque isso pode acontecer com o Bitcoin pro decorrer
desse final de semana, tá bom? A gente está vendo o Bitcoin tentando segurar, mas não está tendo força compradora suficiente. Ele chega até os 29.900 e volta. Isso aconteceu ontem e está acontecendo hoje de novo. Ele não está conseguindo romper. E cada dia que passa, cada minuto que passa, eu acredito cada vez menos que ele vai passar a subir e voltar para 31 agora, tá? Eu acredito que ele vai voltar para 31, 32, 35, 36, mas a probabilidade nesse momento é maior de perda de fundo para buscar os 28. Então eu acredito mais na possibilidade do Bitcoin buscar os 28 mil dólares nesse momento do que subir para 31 mil dólares a princípio, tá bom? Fique atento aí porque a gente vai ter oportunidades mesmo que haja queda, mesmo que o Bitcoin rompa essa região, mesmo que o Bitcoin perda essa região, a gente vai ter oportunidades aí para estar fazendo operações e até mesmo comprando Bitcoin mais barato, tá bom? Quando a gente vai observar também mercado tradicional, veja que na próxima semana a gente vai ter informações muito importantes para o mercado tradicional. A gente tem possibilidade de aumento de taxa de juros e tudo isso pode impactar de forma negativa aqui no Bitcoin, empurrando o Bitcoin para a região de 28 mil dólares, tá? Por mais que ele consiga segurar para o decorrer desse final de semana e fique lateralizando nessa região, na próxima semana a gente vai ter informações que pode levar o Bitcoin para os 28 mil dólares por unidade de novo. Até por isso que a gente está vendo falta de intenção compradora. Poucas pessoas estão intencionadas em comprar porque pode sair informação negativa para mercado de alto risco. Então, por que eu vou comprar agora? Eu prefiro esperar chegar nos 28 e depois que chegar nos 28 eu passo a estar comprando. E dessa forma o mercado passa a tomar suas posições, tá bom? Então, fique atento aí porque existe a possibilidade do Bitcoin cair até os 28 mil dólares por unidade, tá bom? Para valorização de Bitcoin nesse momento, porque a gente está falando de probabilidade estatística, tudo que eu falei é probabilidade. E quando a gente fala de probabilidade, existe a probabilidade também, mesmo que seja uma probabilidade baixa, existe uma probabilidade de valorização. E para valorização de Bitcoin nesse momento, só vamos ter probabilidade de valorização acima de 29.900, porque passa a ser uma micro-região de resistência. Então, se ele conseguir romper essa micro-região de resistência, a gente consegue estar até fazendo um long até os 30.500, tá? A gente consegue pegar um long até essa região que passa a ser uma região de resistência também, com stop aqui embaixo, tá? Então a gente consegue pegar um pequeno trade acima dessa região de 29.900. Mas muito cuidado porque a maior probabilidade nesse momento é de rompimento de fundo e buscar 28 mil dólares por unidade. Quando a gente vai ver altcoins, a gente precisa observar a dominância do Bitcoin, porque se a dominância do Bitcoin está caindo, como a gente está vendo a dominância cair, a gente observa que nesse momento as altcoins podem passar a se valorizar bem mais que o Bitcoin. Mas o que a gente tem para a dominância do Bitcoin é uma tendência de alta bem nítida. A gente tem tendência de alta para dominância do Bitcoin. Por mais que a gente faça análise em altcoin e tenha oportunidade em altcoin, as oportunidades nas altcoins serão utilizadas para trade e para acumulação. As nossas principais acumulações vai lá pro Bitcoin, tá bom? Então, por mais que eu mostre aqui algumas oportunidades em algumas altcoins, mas serão oportunidades voltadas a trade e a acumulação será lá pro Bitcoin, tá bom? Vindo aqui já pro XRP, nesse momento eu observo que o XRP tem a possibilidade de cair um pouco mais, tá, pessoal? Principalmente com a perda dessa região e desse canal que eu tinha falado para vocês anteriormente, que o XRP precisava romper essa região de resistência de 83 para dar continuidade até 93. Se não conseguisse ou se rejeitasse, existia a possibilidade de vir buscar o fundo desse canal e ao romper o fundo desse canal, o XRP iria voltar para 68. Nesse momento ele buscou o fundo do canal e está rompendo o fundo do canal, então isso quer dizer que temos possibilidade de mais quedas aí para o XRP até 68, 69, dando uma queda aí aproximada de 10 a 12%, tá bom? Então muito cuidado com o XRP, porque existe a possibilidade de estar caindo um pouco mais, até mesmo para estar lateralizando dentro dessa região. Ou seja, a gente tem uma desconfiguração de um padrão para uma formação de um padrão novo. A gente viu a formação de uma cunha ou de um triângulo, depois a gente viu a formação de um canal, agora a desconfiguração do canal para a formação de uma lateralização. E é dessa forma que o mercado se movimenta dentro de padrões, tá, pessoal? Ele desconfigura um padrão para formar um outro padrão. Então a gente pode estar vendo aqui o XRP desconfigurando esse canal
para configurar uma lateralização, tá bom? Então a gente pode ver essa lateralização até mesmo para estabilidade de preço. Então a gente pode ver aí o token XRP caindo um pouco mais até 68, 69 no decorrer dos próximos dias. Quando a gente vai observar o AJAX está tentando segurar em uma região de suporte no qual eu acredito que pode romper, existe grandes possibilidades do AJAX romper essa região para tentar buscar essa região de 18 centavos de dólar de novo, e com isso vamos ter mais oportunidades para estar acumulando um pouco mais de AJAX, tá pessoal? Fique atento porque ainda não rompeu, você não vai sair fazendo short, não vai fazendo negociações sem confirmação. Para que a gente tenha o AJAX chegando até a região de 18 centavos de dólar, a gente precisa da confirmação desse rompimento aqui, ou seja, pode vir do próprio AJAX a confirmação desse rompimento, ou pode vir do rompimento lá do Bitcoin na região de 29.700, 29.500, ou seja, Bitcoin rompeu lá, o AJAX rompeu aqui também, a gente pode ver o AJAX chegando a 18 centavos de dólar, onde vai ser uma oportunidade para a gente estar acumulando um pouco mais de AJAX também. Eu, Luiz, vou estar comprando mais AJAX, vou estar acumulando mais AJAX e pretendo estar deixando aí para médio e longo prazo, e essas serão as regiões para estar comprando um pouco mais de AJAX aí para médio e longo prazo, tá bom? Para quem quer pegar trade, dá até para estar pegando um tradezinho aqui no token AJAX, dependendo do seu risco-retorno, do risco-retorno que você quer estar correndo aí nesse momento, porque o risco-retorno aqui no AJAX está um pouco maior, tá com um risco de 7% para um alvo aqui aproximado de 16, 15%, tá bom? Se você tem um apetite maior ao risco, então o AJAX pode estar dando até algumas oportunidades em short, se confirmar essa região, se confirmar o rompimento desse suporte, tá bom? Já vindo pro link, pessoal, no link eu acredito que existe a possibilidade do link voltar aí pelo menos 15%, e a partir do momento que o link no gráfico diário voltar para dentro desse canal de novo, podemos ver o token link rejeitando esse rompimento e passando a cair até 50%, 61 de Fibo, ou até mesmo confluindo aqui com a metade desse canal. Ou seja, se o link para o dia de hoje fechar abaixo desse canal que ele formou e tentou romper, ele vai caracterizar uma rejeição e vir buscar liquidez aqui embaixo em 50% desse canal. Geralmente isso acontece por busca de liquidez de institucional, e quando acontece essas buscas de liquidez é para formar estrutura de alta. Então ele tem uma grande disparada, uma grande valorização, correção por busca de liquidez, formam a estrutura e volta para romper. Então não vai ser ruim se o token link vier para 50% de Fibo, porque ele vai formar uma estrutura e voltar para romper, e com projeção lá em 12, 13 dólares por unidade. Então a gente tem a oportunidade para estar acumulando um pouco mais de link nesse momento, e cuidado se você está comprando o link agora, porque você pode estar comprando em topo. Existe a possibilidade de voltar, corrigir um pouco mais, até mesmo porque a notícia que fez o link subir já pode estar esfriando, tá bom? Fique atento, e esses são os pontos de oportunidade para estar acumulando um pouco mais de link. Vindo aqui para o Matic, a mesma coisa que está acontecendo lá com o link já está acontecendo aqui com o Matic. A gente teve uma grande extensão, uma grande valorização para o Matic, vindo de algumas notícias de alta relevância, e agora o Matic voltando para buscar liquidez nessas regiões aqui de 72, 73 centavos de dólar. Ou seja, ele pode estar tentando formar uma estrutura de alta. Porém, como existe possibilidade do Bitcoin romper aquela região de fundo, se o Bitcoin romper aquela região de fundo, a gente não vai ter formação de estrutura confirmada aqui no Matic. O Matic vai passar a devolver, vai passar a voltar a cair, confluindo e continuando junto com a movimentação do Bitcoin e tentando buscar fundo mais baixo. Cuidado com o Matic, porque as desvalorizações no Matic pode ser bem maior do que em outros tokens, assim como no Link. Porque no Link a gente teve uma valorização mais expressiva, e quando passa a corrigir, as correções elas são mais expressivas também, porque tem mais espaço para queda. A mesma coisa aqui para o Matic, tá bom? Então se o Matic passar a corrigir nesse momento, principalmente perder essa região de 70 centavos de fundo, a correção para Matic vai ser bem maior, porque ele tem mais espaço para queda, tá pessoal? Então o Matic pode voltar para essa região de fundo aqui em 57 centavos de dólar, dando uma queda aí de aproximadamente 20%, assim como lá no Link, tá bom? Então existe possibilidade de depreciação aí para o Matic de 20%, onde pode dar algumas oportunidades para a gente, principalmente em trade, porque se romper essa região aqui de fundo em 70 centavos de dólar e confirmar, a gente consegue estar pegando um trade aí com risco-retorno bem interessante. A gente tem um stop bem curto de
9, 8% mais ou menos, com um take de 20, 19%. Então o risco-retorno fica bem favorável para essa operação aqui em short no Matic, a partir do momento que ele conseguir confirmar aqui essa movimentação e esse rompimento de 70 centavos de dólar, tá bom? Vindo aqui para o Ethereum, pessoal, a gente tem a mesma configuração para Ethereum também, porque a gente tem praticamente todas as altcoins, ou a maioria delas, segurando em região de fundo. A mesma coisa que acontecendo para o Ethereum, tentando segurar nessa região de fundo em 1888. E a partir do momento que o Ethereum perder essa região de fundo, que é um fundo momentâneo, podemos ver o Ethereum tentando buscar essas regiões mais embaixo aqui, que conflui com essa linha de tendência de alta e essa região de fundo, onde era uma região de negociação muito forte para o mercado. E veja que no Ethereum a gente tem menos espaço para queda, ou seja, a depreciação para Ethereum vai ser bem menor nesse momento, porque o espaço é menor. Assim como a gente tem lá no link no Matic um espaço de 20% para queda, aqui no Ethereum a gente tem bem menos espaço, ou seja, a depreciação para o Ethereum nesse momento vai ser de aproximadamente 4 a 5%. Ou seja, a desvalorização para Ethereum vai ser bem menor se o mercado passar a cair. Assim como a gente tem possibilidade de queda de 7, 8% para Bitcoin, a gente tem possibilidade de queda aqui de 5, 6, 7% para Ethereum. E lá nas outras altcoins, como o Link e Matic, que tem mais espaço para queda, a gente tem um potencial de queda maior, chegando a 20 ou até ultrapassar os 20% de queda. Então, fique atento aí para as altcoins, porque a partir do momento que as altcoins ou o Bitcoin começar a perder esses fundos, a gente pode ter oportunidade para estar acumulando mais barato, oportunidade para estar fazendo trade em short, mas você precisa ficar atento para não entrar no momento errado, que é no momento de topo. Assim como a gente tem topo no Link, a gente tem topo ali no Matic também, que pode passar a corrigir 20%, e a gente tem o Bitcoin tentando romper a região de fundo em 29.700, tá bom? Então, era isso que eu queria trazer para você, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Amanhã eu tô de volta para trazer mais vídeos aqui para você, e principalmente vídeos falando sobre tokens de inteligência artificial, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui!